O negócio, então, é tentar economizar o máximo para o botijão durar mais tempo. Pô, aí é brabo, né, Ana? E aí nós vamos conversar com quem entende, um educador financeiro, para repassar dicas para economizar o gás. O nome dele é Ricardo Natali, ele dá aula sobre finanças pessoais e domésticas. Há 6 anos ele faz isso. Ele decidiu que o que ele queria mesmo fazer era ensinar as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro, e não tem melhor jeito do que aprender a economizar, né? E aí vamos chamar o senhor Ricardo. Oi, Ricardo, pode entrar, por favor. Me escuta? Oi? Olá. Tudo bem? Tudo Como bem, vai? e você? Ótimo. Prazer em recebê-lo aqui. É um prazer Viu? e fico muito feliz de poder falar de um assunto tão importante. Pois é, você normalmente fala com quem a respeito de economia doméstica? Eu falo com várias pessoas, eu dou algumas aulas até em uma ONG que se chama Bem Gasto, eu faço aulas para pessoas até de vulnerabilidade social e diversas pessoas, eu estou muito presente na internet também. Ah, entendi. E as dicas que você separou para viu que a gente montou uma cozinha aqui, né? Uma É, cozinha, cozinha nova, hein? cozinha nova. Eu vou comer. Eu gostei dessa cozinha. Olha lá. Vamos cozinhar nela. Como é que faz, Ricardo? Vamos lá, hein? Começamos por onde? Então vamos começar aqui com o fogão, Tá. porque eu acho que é muito importante a gente conseguir essa economia, porque é um percentual bem grande do salário das famílias, né? Então, com várias estratégias aqui, poupando mais, a gente consegue fazer com que valha mais. Bom, primeira coisa importante que vai servir para todas as dicas é a questão da manutenção, né? Então a gente precisa ver se está tudo funcionando bem. Então a gente pode ver pela cor da chama. Por exemplo, tá? se a chama estiver azulzinha assim, ela está Exatamente. tendo um gasto normal. Isso está bom. Então você tem que Se ficar tiver atento. aquele avermelhado, amarelado, o que está É acontecendo? desperdício. Ah, está saindo mais Isso. gás do que deveria. Exatamente, aí isso você vai sentir no bolso no final do mês, porque a conta vai ficar mais cara, né? É até legal que você já mostrou essa panela aqui, porque tem alguns pontos bem positivos nela. Você pode ver que é uma panela pequena, está numa boca pequena. Isso também é interessante. Outra coisa, a panela sempre fechada. Tá? Isso faz com que o alimento fique quente, que ele preserve o calor lá dentro e cozinhe mais rápido. Mas tem algumas receitas que você não pode fechar a panela. Exatamente, Não é? então... Aí tem que deixar meio abertinha assim. A receita Exatamente. manda, porque senão, por exemplo, o arroz mesmo, se tivesse um arroz aqui dentro, podia empapar. Exatamente. Se tivesse todo fechado. Enfim, tem algumas receitas que... Aí quando a receita manda, Claro. é melhor deixar um pouquinho aberto. Isso, e é sempre importante até seguir a receita, é muito importante, até depois quando a gente for falar do forno, porque tem os tempos certos, né? É. Então, por exemplo, quando a gente estiver no forno, ficar abrindo e fechando é um gasto muito grande de gás, né? Então é importante seguir a receita mesmo. Então, outra coisa importante que a gente pode analisar é se existe alguma corrente de ar, então alguma janela, alguma Janela porta aberta. que está ventando, quer dizer, Ter que fechar. vou ter que cozinhar mais tempo, porque o gás, o fogo acaba não esquentando o quanto deveria esquentar num Exatamente. tempo menor. Exatamente, e aí você sabe, quanto mais rápido você fizer a comida, menos gás você gasta, mais economia você vai fazer. Você sabe uma coisa que você disse pra gente? Cadê meu macarrão? Tá aqui. Macarrão. Eu quero até aproveitar já a dica aí, porque é questão de tempo também. Ele deu uma dica pra gente que dizia o seguinte, olha, se você ferver a água lá no gás, botar sal, normalmente dá uma baixada na temperatura quando bota sal, esperar a água entrar em ebulição de novo e você jogar qualquer macarrão na água, nós fizemos o teste porque eu não acreditei. Olha lá, jogou o sal, ele vai voltar na ebulição, aí jogamos o macarrão. Esse macarrão que colocamos aí, dizia na embalagem que eram 9 minutos, 11 minutos, 11 minutos para cozinhar. E aí ele dizia pra gente, mandou escrito para mim isso, Ricardo, que era só fechar a panela, desligar o fogo e deixar lá os 11 minutos que o macarrão ia cozinhar. Com o fogo desligado. Como assim? Eu falei, vamos testar. Aí botei todo mundo na cozinha hoje para testar agora de manhã. Menina do céu, você não acredita, mas o macarrão cozinhou em 11 minutos. Vai. Não, no ponto certinho. Só colocar molho, mas está no ponto. Quer dizer,
Se a embalagem disser 9 minutos, você faz isso e cozinha em 9 minutos. Pode colocar, funciona mesmo. Eu testei na minha casa também antes de falar para vocês. Então é um jeito de economizar muito, porque... Mas por que ele continua? Então, quer dizer, se eu ficar com o gás ligado lá mais 11 minutos, eu estou Desperdício. jogando dinheiro fora. Você está simplesmente colocando esse dinheiro, queimando esse dinheiro. Não, essa é novíssima. Mas por que Porque a isso panela ela acontece? continua quente, né? A água ela já ferveu, então a água está quente. Quando você tampa, você preserva aquele calor, então o macarrão ele continua cozinhando. Então esse costume de deixar ligado o tempo todo é um desperdício de gás. Por isso que algumas receitas, como por exemplo risoto, alguma coisa que você faça, você faz o tempo certo. Se você deixar o bicho na panela quente ali tampado, vai virar uma papa. Vai grudar tudo. Porque a gente diz aqui, a panela continua quente, né? Qualquer coisa que você tenha, né, com uma panela, principalmente essas panelas grossas, né, que quando esquenta, esquenta mesmo, é um perigo, né? Sim, sem dúvida. E eu acho que vale a pena também dizer que você pode testar. De repente, você fizer a primeira vez esse macarrão, perdeu um tempinho, ficou, em vez de 11 minutos, ficou 13, 15. Tudo bem, aquele Mas não é ficou tão melhor. bom, mas é um teste. Você vai achar o seu mas ponto, ficou né? bom, você deixa 13, ele vai Lógico. ficar. Às né? vezes, que às vezes Você fica não um pouco gasta mais gás. mole, às vezes fica um pouco mais duro, vai do seu gosto, né? Você não gasta o gás durante 10 Isso. minutos, 11 minutos, o gás aí saindo e não precisa. E sabe por que isso é bom, Ana? Porque você economiza, por exemplo, hoje, se você gastar um botijão de gás por mês, de repente com essas dicas aqui, você vai fazer ele durar 2 meses, até 3 meses. Então, a gente Olha está a falando aqui de economia economia Caramba, é muito sério? importante. Outra coisa também que ele colocou aqui, ó, é cozinhar no vapor, né? Isso daqui é uma dica ótima. Por exemplo, é uma ideia de planejamento mesmo, que funciona até no planejamento financeiro e planejamento doméstico também aqui. Quando você vai fazer um arroz, por exemplo, você pode aproveitar esse calor e fazer os legumes no vapor. Eu coloco a água, coloco Isso. o legume aqui em cima, estou cozinhando o arroz, tampo aqui Exatamente. e tô Você está cozinhando. simplesmente aproveitando o mesmo gás, o mesmo calor para fazer 2 tipos de alimentos. Ó, é importante Essa essa é boa, panela. Olha, ali tem furinho, olha lá. É importante a panela ter furinho, porque aí entra, né, não só o vapor, mas a água também, né? Claro, Acaba claro. entrando a água e o calor do vapor. Então essa é uma ideia muito boa. Panela de pressão. Agora, a panela de pressão é o grande aliado, é a grande aliada para você economizar mais o gás e a panela de pressão. Então, todos os alimentos que você puder fazer na panela de pressão, prefira a panela de pressão, porque ela preserva muito mais o calor ali dentro, né? Então, Inclusive o feijão, você pode cozinhar num tempo muito menor, não é? Com Isso certeza. a gente já faz aqui bastante. Deixa o feijão de molho, tem 2 vantagens. Além de o grão ficar mais mole para cozinhar no outro dia, quando você vai fazer, ele libera gases que normalmente dá flatulência nas pessoas. Às vezes a pessoa fala, não como feijão porque eu não me sinto bem, dá muito gases e tal, né? Se você deixar ele de molho de um dia para o outro, ele vai liberar os gases, ele vai ficar muito mais saudável e mais rápido de cozinhar, vai gastar menos tempo. sim, exatamente. Qualquer tipo de grão que você deixar de molho, de repente, 24 horas na noite anterior, ou mesmo algumas horas antes, vai fazer com que você consiga cozinhar ele mais rápido. Então, por exemplo, o feijão aqui, você poderia deixar ele 10 minutos na pressão, desligar o fogo e deixar ele trabalhando ali sozinho por mais 10 minutos, por exemplo. Que tem o mesmo sentido da água do macarrão. Exatamente. Quer dizer, Só que a corre o pressão é risco- melhor. E não corre o risco de quebrar, né? Caramba, que legal, Você me hein? trouxe esse para eu cozinhar bem? Esse tá de molho. Esse Tá bom. daí já está de molho, então, por exemplo, a gente pode até Não, mas a gente sabe disso, não precisa voltar aí, não. Não precisa Pode colocar. deixar. Então a gente Vamos pode falar de mais aproveitar coisa aqui a panela de pressão. Aproveita o tempo. Outra coisa importante, isso serve para panela de pressão, para o forno, para tudo que você for fazer. Se você cortar pedaços menores, vai fazer vai com cozinhar que mais rápido. cozinhe mais rápido. Então, por Claro. exemplo, na panela de pressão, ou então se você levar isso aqui ao forno, vamos levar isso aqui ao forno, por exemplo, você pode pensar nessa ideia de reaproveitar, também colocar 2 tigelas, 2 travessas ao mesmo tempo. Você vai dizer assim, essa aqui não cabe. Ó, essa não cabe junto com essa. A maioria das pessoas tem esse fogão aqui, Sim. que é o mais vendido. Aí a gente bolou uma coisa aqui, ó, com a sua Como que a permissão, gente Ricardo. acende a luz aqui? A gente bolou aqui uma coisa, o seguinte, se eu colocar essa vasilha aqui direto aqui em contato com a chama do fogão aqui embaixo, automaticamente eu vou estar queimando essa parte de baixo do alimento que eu colocar. Então, para quem tem só uma dessas travessas aqui, bandejas, né? Você coloca uma forma virada ao contrário, tira do chão do fogão
e você vai estar cozinhando as duas ao mesmo tempo, porque não cabe mesmo duas. Sim. É bem curto aqui. Agora, Ana, uma outra dica boa é a gente pegar o papel alumínio e colocar aqui. Ah, coloca Antes da em gente, cima. porque, por exemplo, Como jacaba, por exemplo. se a gente cobre aqui, ou se a gente vai fazendo alguma carne, algum frango, alguma coisa desse Vai tipo, cozinhar mais rápido. vai cozinhar mais rápido, porque também preserva esse calor. E não resseca. Então você coloca aqui, óbvio que você tem que colocar algum tipo que tenha o tempo de preparo parecido, né? Justamente para não ficar abrindo e fechando a porta do forno, porque isso vai desperdiçar muito calor, né? Então, com essas estratégias, com essas dicas aqui, você vai poder economizar muito no gás e isso vai fazer... Caramba, hein? Exatamente, Muita isso coisa- vai fazer com que você tenha mais dinheiro no seu mês, que você consiga realizar mais sonhos e que, de repente, um diagnóstico legal faça Obrigada, sentido. Ricardo. Muito Ô, bom te Ricardo, que receber dicas aqui, viu? boas, caramba. Eu que Boa agradeço. mesmo, tá? Ótimo. Dou a vida do meu macarrão. Ô, Do meu feijão mandou também. beijão. Tá ótimo. Ah, legal. Bom, né?